Olá, senhores, estamos de volta aqui, no nosso vídeo 2 da parte 2 da teoria das relações humanas. E agora a gente vai falar sobre comunicação, Começando aí, a gente pode lembrar que nas abordagens mais clássicas, teoria clássica e teoria da administração científica, a gente não tinha a questão da comunicação. Por quê? Porque não era dado voz aos funcionários dentro da empresa. A ideia antiga do manda quem pode obedece quem tem juízo, ou seja, os indivíduos eles não tinham voz ativa dentro da organização. E aí não se tinha essa discussão, essa pluralidade de ideias, então não dava como a base da pirâmide, que é o nosso operacional, o chão de fábrica, não poderia opinar sobre nada. E aí começa-se a surgir as equipes, por meio da organização informal, a gente tem algumas discussões aí, também formando sinergia entre os membros do grupo. Professor, mas o que seria uma sinergia, A partir do momento que o grupo discute várias ideias, tem várias ideias, você tem às vezes um resultado muito maior. Então anote aí, a sinergia é como se o todo fosse maior do que a soma das partes individualmente. Falando novamente, o todo ele é maior do que a soma das partes individualmente. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha aí, 1 mais 1 é igual a 3, é como se o grupo produzisse um resultado muito maior do que se o grupo estivesse trabalhando sozinho, sem discutir as ideias. A gente tem os exemplos aí de algumas organizações, nos esportes aí, às vezes você tem equipes que contratam, muito bons jogadores, muito bons desportistas, que são um fenômeno individualmente aí, só que na hora da equipe jogar, não tem um trabalho coletivo muito bom. Por outro lado, você tem equipes que não têm grandes nomes, mas com um trabalho coletivo um pouco melhor, produzindo um resultado muito maior aí. E nós vamos para a analogia da organização. Eu gosto sempre de usar essa analogia como um iceberg. O iceberg você consegue ver o que? Somente a ponta, a parte de cima do iceberg, porque a maioria está submerso na água. Então, na ponta é aquilo que você vê. Organização é a mesma coisa. O que você vê numa organização? Essa ponta aí, os aspectos formais e abertos da organização. É tudo que você consegue enxergar na organização. Às vezes é a maneira de se vestir das empresas, fórum, tribunais. Nos fóruns, tribunais é um pouco diferente o tipo de vestimenta que a pessoa tem, os equipamentos que se utilizam, você consegue enxergar que é uma empresa de TI, pelo nível de tecnologia que às vezes é empregada, a própria estrutura da empresa, essas multinacionais têm uma estrutura muito grande. Então é tudo que você consegue enxergar, o tipo de cargos dentro da organização. Agora, o que você não consegue enxergar são os aspectos informais ocultos, aqueles que na nossa analogia com o iceberg está submerso à água. Por quê? Significa dizer que são coisas que você não vê na organização. Se você for na organização, você não consegue enxergar logo de cara valores, crenças dos funcionários, aquelas panelinhas, lembra? Nas panelinhas que geralmente são feitas, você não consegue enxergar isso a olho nu. A relação de poder entre líder e liderado às vezes aparenta muito bem, está todo mundo muito feliz, mas na empresa mesmo, a liderança, a chefia com o seu subordinado não se aguenta. Então esses são os aspectos mais ocultos da organização, em que você não vê, aqueles valores, aquela organização informal que você não consegue desvendar ali, que aí você envolve vários aspectos, psicológico, social, como os indivíduos se comportam dentro da organização. Você não consegue observar isso a olho nu, Teoricamente, quando você vê, são todos funcionários padrões, da empresa, enfim. E aí a gente passa para a nossa organização informal, que advém muito disso daí, tá? Desses aspectos mais ocultos. A organização informal ela foi descoberta, digamos assim, por Elton Mayer quando ele fez lá as experiências de Hawthorne, que nós
estudamos aí na parte 1 da teoria das relações humanas. E como que se dá essa organização informal? A organização informal, como eu já disse, são as panelinhas que às vezes a gente vê dentro da organização. É aquela organização que não está formalizada num organograma, ou seja, o presidente, diretores, coordenadores, não. A organização informal, ela está ali, ela se constitui, né, pelas pessoas, mas nem sempre está pautada na organização formal, descrita, né? É aqueles grupos que as empresas têm, um grupo de pessoas que conversam sobre política, outros sobre esporte, lazer, filme, série. Então, você tem vários grupos dentro da organização e essa inter-relação entre os grupos é muito boa, também ajuda a formar essa organização. Fora que também você tem o tempo para o cafezinho, né? Imagina você na empresa, se você não tivesse esses coffee breaks, que a gente chama, né? Esse tempo para o café, o tempo para o almoço. Ali, às vezes, é o tempo que a pessoa interage, né? Você interage com o indivíduo de um outro setor, né? Começa a conversar. Então, para tirar um pouco daquela tensão, porque ficar só naquele ambiente de trabalho pode ser algo muito desgastante para o funcionário. E aí a gente vai para algumas apreciações críticas da nossa teoria das relações humanas. A apreciação crítica ela é muito importante, ela vai ter em todas as teorias, porque a próxima teoria ela decorre dessas apreciações críticas. Então, assim, você tem a teoria, você tem algumas críticas à teoria, e aí você evolui para uma próxima teoria. A gente começa aí com o conflito de interesse nas empresas do indivíduo, né, e o interesse organizacional. E agora vamos ser críticos. Ora, a teoria das relações humanas foi tudo muito bonito, falou para eu dar uma atenção exclusiva para o funcionário, voltar totalmente ao funcionário. Poxa, mas se eu voltar minha atenção toda para o funcionário, eu estou esquecendo o objetivo principal da empresa, que é isso aí, o lucro. Né? Então eu preciso de focar no meu funcionário, saber o que ele demanda, mas eu preciso também de focar no lucro da empresa. A concepção ingênua e romântica fala o quê? Coitado do funcionário, ele não está produzindo, ele está com algum problema. Será mesmo? Será que às vezes não é um funcionário desidioso, né, para a gente falar mais bonito, mas é um funcionário preguiçoso, funcionário que não está trabalhando, não quer trabalhar? Às vezes o funcionário é o que a gente chama ruim de serviço mesmo, né? Então, você tem algumas críticas aí. A limitação do campo experimental, por quê? Lógico que foi melhor que na abordagem clássica, né? A gente tem uma experiência realizada em fábrica. Mas será que fábrica vale também para trabalho em universidade, trabalho em banco, em outros setores das empresas? Então, assim, nem todos os setores, né? Foi específico para a fábrica a experiência de Hawthorne. Há que se analisar em outras organizações se seria o mesmo tipo de análise. ênfase em grupos informais. Então o indivíduo ele só reage como membro de um grupo. Será? Será que todos os indivíduos estão dispostos e sabem trabalhar em equipe? Não, tem que olhar algumas questões aí. E por fim, né, o enfoque relativo das relações humanas, manipulativo, de que tudo é o indivíduo. Mas não, a gente tem que pensar que empresa gera bens, empresa tem lucro, precisa de ter lucro. Aqui são algumas características do vídeo dos Minions, que é interessante você observar, né? Eu coloco aí no foco do trabalhador enquanto pessoa, vocês vão ver nos vídeos, é bem interessante. E vá fazendo as suas anotações no seu caderno aí, que é muito importante também. O grupo sempre atuando em cooperação, né? Porque tem um convívio dos indivíduos aí e eles acabam trocando experiências entre si. Senhores, então essa foi a nossa primeira semana. Lembrando, né, alguns avisos gerais que eu já deixo para vocês aí. Sempre dá uma olhada nos avisos, né, nas discussões, as orientações do professor, atentando para o chat, que é muito interessante que você participe. Ok, senhores? Então ficamos por aqui. Até a nossa próxima semana aí, que nós vamos falar dos gestores, né, o papel do gestor de pessoas ou dos gestores em geral dentro da organização. Até mais.